Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora para falar sobre a quarta-feira de cinzas. Falar um pouquinho o que é a quarta-feira de cinzas, qual é o seu significado, como proceder à quarta-feira de cinza, como que é a liturgia e o ritual da quarta-feira de cinzas e também as leituras propostas para esse dia e uma breve reflexão. Então, se você quer saber mais sobre a quarta-feira de cinzas, veja esse vídeo até o final. Antes, porém, quero convidar você que está passando agora pelo meu canal e ainda não se inscreveu, convido você a se inscrever, a deixar aí o seu like, apertar o sininho para receber notificações e, claro, compartilhar esses vídeos com os seus grupos, com as suas equipes de trabalho na comunidade, com as pessoas que você tem contato. Vamos lá então sobre a quarta-feira de cinzas. Primeira coisa que a quarta-feira de cinzas ela é o portal da quaresma. Ela abre a quaresma, ela é aquele momento em que nós iniciamos esse tempo importante do calendário litúrgico, podemos dizer o ápice do calendário litúrgico, porque com a quaresma nós vamos caminhar até a Páscoa, paixão, morte e ressurreição do Senhor, que é o ápice do calendário litúrgico católico. Portanto, nós começamos com a quarta-feira de cinzas, um tempo muito importante na igreja, que é o tempo da quaresma. Portanto, a quarta-feira de cinzas já começa nos pedindo os elementos essenciais da quaresma, que é a conversão, o arrependimento, a mudança de vida. Então esse é um tempo muito especial, muito importante. E nesse dia é dia de jejum e abstinência. Lembrando que a igreja pede apenas 2 dias de jejum e abstinência, a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Mas se você quiser fazer em outros dias, aí fica a seu critério. Tem gente que faz jejum e abstinência toda quarta e sexta, tem gente que faz todas as sextas-feiras e tem gente que segue aquela orientação que a igreja diz que é para fazer na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Então, quarta-feira de cinzas é dia de jejum e abstinência. Você sabe qual é a diferença entre jejum e abstinência? Jejum é quando você opta para aquele dia não exagerar nas coisas, comer menos. Se quiser também nesse dia passar pão e água, também pode fazer. E abstinência, como o próprio nome diz, você vai se abster de alguma coisa. E a igreja pede que nesse dia você se abstenha de carne. Então, portanto, nesse dia a igreja recomenda que não se coma carne. Essa já é uma tradição muito antiga da igreja. Posso até no outro momento fazer um vídeo com essa finalidade, explicando por que a igreja pede para se abster de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Mas aqui eu apenas reforço esses 2 elementos, o jejum e a abstinência. Crianças estão dispensadas de jejum e abstinência e pessoas idosas também. Então, se você tem mais de 65 anos, você não tem obrigação pela igreja, você está dispensada do jejum e da abstinência. Mas se você tem uma saúde boa e quer fazer jejum, tem mais de 65 anos e quer fazer jejum e abstinência nesse dia, fica também a seu critério, mas não é uma exigência da igreja, uma recomendação da igreja. Tá ok? Tá claro então esse primeiro elemento? Nesse dia não, a partir de agora, quarta-feira de cinzas, se usa a cor roxa na liturgia. Então, sempre que você for à missa, você vai ver a cor roxa, que é a cor da penitência, para lembrar que é tempo de penitência. Nesse dia, na missa se omite o ato penitencial, porque o ato penitencial é substituído pelas cinzas. E nesse dia também não se tem o hino de louvor. Aliás, em toda a quaresma, então a partir da quarta-feira de cinzas, em toda a quaresma, não se tem o hino de louvor na missa e nem o aleluia. Então atenção, equipes de canto litúrgico.
não se tem aleluia na aclamação ao evangelho e não se canta o hino de louvor. Que horas que se distribui as cinzas nessa missa da quarta-feira, dentro da missa? Que momento, melhor, se distribui as cinzas? Recomenda-se que as cinzas sejam distribuídas após a homilia. Porém, há lugares em que há paróquias em que as cinzas são distribuídas no final. As pessoas já recebem as cinzas e vão para casa. Mas a liturgia, o missal romano, recomenda que se distribua as cinzas logo após a homilia. Então, após a homilia, o padre vai fazer o ritual da bênção das cinzas, da sua aspersão, e após a bênção, a aspersão das cinzas, os fiéis se aproximam em filas pelo corredor central e corredores laterais, para receberem as cinzas. Há lugares que só os sacerdotes distribuem as cinzas, porém, as cinzas podem ser distribuídas também pelos messes. Muitas paróquias, porque nesse dia é um dia que geralmente vai muita gente à missa, então os messes são convocados também a impor as cinzas para os fiéis. Então, os fiéis se aproximam para receber a cinza logo após a homilia e a bênção do sacerdote. O ministro, o ministro ordenado ou extraordinário, ele vai impor as cinzas da seguinte maneira. As cinzas podem ser colocadas aqui no alto da cabeça, sobre a cabeça, ou então na fronte, fazendo um sinal da cruz, com o dedo molhando nas cinzas e fazendo o sinal da cruz aqui. Enquanto se impõe as cinzas ou faz o sinal da cruz na fronte, o sacerdote diz: convertei-vos e crede no evangelho. Ou então, lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. Uma dessas duas fórmulas pode ser dita. E a pessoa responde amém. E aí então, depois de receber as cinzas, ela volta para o seu lugar. Enquanto ela recebe as cinzas, a equipe de canto pode cantar um canto apropriado para esse momento. Quem é que pode receber as cinzas? Todas as pessoas podem receber as cinzas. Não há distinção de pessoas para cinzas. Aqueles que quiserem receber, podem receber. Agora, crianças, bebês, crianças pequenas demais, não tem sentido receber as cinzas, porque a cinza é o símbolo da conversão, de lembrar que você veio do pó, volta para o pó. A criança não tem essa consciência ainda. Então, crianças estão dispensadas de receberem as cinzas. Eu sei que muitos pais gostam de vai com uma criança no colo, um bebezinho no colo, e pede para colocar cinza. Até meio perigoso, que se cair cinza no olho pode arder, queimar, então tem que ter um cuidado também em relação a isso. Crianças estão dispensadas, não precisam, mas também não é pecado receber. Se quiser receber, não há problema. É bom esclarecer algumas coisas também que às vezes as pessoas fazem confusão. Primeira coisa, cinzas não são sacramentos, ela não é sacramento, ela não é um pó mágico. Eu vou receber as cinzas e agora então eu estou curado de alguma enfermidade, etc. Cinza também não é remédio. É um ritual simbólico para lembrar que nós viemos do pó e para o pó nós voltaremos. Esse é o significado das cinzas. Então não é sacramento, não é um pó mágico, ele é um ritual simbólico para mostrar a nossa pequenez, como que nós não somos nada nesse mundo, porque começa agora um tempo de conversão. E a conversão, quando a gente olha para o nosso interior e vê que nós somos tão pequenos, para a gente não ter atitudes aí que são atitudes de gente que pensa que nunca vai morrer. Então é importante a gente ter essa consciência. Então não vá à missa achando que você vai receber um pó mágico ou um remédio para todos os males. O remédio está na sua conversão a partir destes símbolos.
Então, com relação à distribuição das cinzas, também os mestres podem ajudar. Pode-se levar cinzas para doentes ou pessoas idosas que não vieram à missa? Sim, você pode levar, os mestres podem levar cinzas para pessoas enfermas que não puderam vir à missa na quarta-feira de cinzas, ou pessoas idosas que não podem sair de casa. Você pode naturalmente reservar um pouquinho de cinzas e levar para essas pessoas que não puderam vir. Pode guardar as cinzas que sobrou para o próximo ano? Pode guardar, mas o ideal é confeccionar cinzas novas todos os anos. Muita gente pergunta do que são feitas as cinzas usadas na quarta-feira de cinzas. Conforme instrução do missal romano, logo no início lá da missa da quarta-feira de cinzas, nós encontramos nas rubricas do missal romano, lá onde está em vermelho, que as cinzas devem ser feitas com ramos de oliveira ou outra árvore que foram bentos no ano anterior, no domingo de Ramos. Então, quando sobra ramos na igreja no domingo de Ramos, seja de palmeira, seja de oliveira ou de qualquer outra árvore que foi o ramo abençoado, esses ramos devem ser guardados e agora, por ocasião da quarta-feira de cinzas, eles são queimados e as cinzas são peneiradas, embaladas para serem usadas na missa da quarta-feira de cinzas. Então, não se faz cinzas com queima de jornal, com queima de papel ou de outra coisa que não seja essa que é recomendada pelo missal romano, que é através dos ramos bentos no domingo de Ramos. Bom, terminada a imposição das cinzas, aí o sacerdote e os mestres que o ajudaram, eles lavam as mãos, aqui não é rito de purificação, vai lavar mesmo as mãos, que encerrou aquele rito, e por isso nesse dia a equipe de liturgia deve providenciar uma bacia, uma jarra com água e sabonete, sabão, para que possa lavar, porque as cinzas ficam impregnadas na mão. Lembrando que depois tem a Eucaristia, tem a consagração, onde você vai pegar a hóstia e os dedos ficam todos impregnados de cinza. Por isso é importante lavar bem as mãos, e se não tiver sabão, não vai sair a cinza das mãos. Por isso a equipe de liturgia nesse dia já deve deixar preparado ali água suficiente, uma bacia suficiente, para aqueles que distribuíram as cinzas, o sacerdote e os mestres, lavarem as mãos após a distribuição das cinzas para continuar a missa com as mãos limpas. Por isso, não esqueçam de providenciar bacia com água, uma jarra com água e sabão para lavar as mãos. A bênção e a imposição das cinzas podem ser feitas também sem missa, diz o missal romano. Ou seja, numa celebração da palavra. Então, se você é ministro da palavra, você pode também fazer na sua celebração a imposição das cinzas. Ficou claro, então, o que é a celebração da quarta-feira de cinzas com seu ritual, o ritual da imposição das cinzas? Espero que sim. Se você ainda ficou com alguma dúvida, pode deixar perguntas aí abaixo. Depois, quando eu fizer um vídeo da quaresma, eu posso responder também essas perguntas. Agora vamos para a reflexão breve das leituras desse dia. As leituras desse dia, elas são belíssimas e elas todas estão voltadas para a conversão, que esse é o sentido principal desta missa de abertura da quaresma. Então nós vamos ter na primeira leitura um trecho do livro do profeta Joel, nós vamos ter o Salmo 50, que é um salmo de pedido de perdão, nós vamos ter na segunda leitura um trecho da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, e vamos ter o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo do 1 ao 6 e do 16 ao 18. Vamos então ao que dizem as leituras e que mensagem nós podemos tirar dessas leituras para irmos para a missa já com uma
prévia do que vai dizer as leituras e assim podermos celebrar melhor, aproveitar melhor a missa e levar ali uma mensagem para nossa casa desse dia que é a quarta-feira de cinzas. Então a primeira leitura do livro de Joel, ele já vai começar dizendo para nós, trazendo para nós aí um apelo de Deus para que nós possamos voltar para Ele de todo o coração. Por que voltar para Deus? Lembrando que nós estamos saindo aí de um período de farra, de carnaval, de festa, muita gente aprontou muita coisa, mas Deus é tão misericordioso que mesmo as pessoas, mesmo nós termos cometido tantos pecados, agora se nós voltarmos para Ele com profundo arrependimento, Ele diz, com jejuns, lágrimas, gemidos, Ele vai nos perdoar. Então, agora é um momento oportuno para nós voltarmos para Deus. E aí tem uma expressão que eu acho belíssima nessa leitura, quando o profeta Joel diz, rasgai o coração e não as vestes. Sabe o que ele quer dizer com isso? Para nós não termos apenas atitudes externas de penitência. Rasgar o coração, que é uma coisa interior, é você se converter anteriormente. Depois nós vamos ver isso no Evangelho com muita clareza. Não são gestos externos que contam na penitência, no desejo de mudança. Eles podem até aparecer, mas esse não é o objetivo principal. Então não adianta você ficar rasgando suas roupas, descabelando, gritando que você está arrependido. É uma atitude interior. É Deus que precisa saber que você está arrependido e quer mudar de vida, e não as outras pessoas. Então, preste bem atenção nessa expressão da primeira leitura. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E aí então que ele vai dizer em seguida, e voltai para o Senhor vosso Deus. A conversão, já que nós desviamos do caminho de Deus, agora é hora de voltar para Ele. E a quarta-feira de cinzas é uma celebração em que nós devemos ir para a missa com esse propósito de voltar para Deus, de reparar nossos erros, nossas falhas, convertermos de fato. E aí então a leitura vai continuar dizendo para nós da grande bondade de Deus. Vai mostrar para nós que esse Deus que é benigno, compassivo, paciente, cheio de misericórdia, Ele está inclinado a nos perdoar se nós nos arrependermos e pedirmos perdão. Aqui a gente lembra da beleza do sacramento da confissão, da reconciliação, quando a gente faz a experiência da misericórdia de Deus. Aqui nessa missa, com essa leitura e as demais, nós fazemos experiência da misericórdia de Deus. E o texto de Joel vai dizer mais, prescrevei o jejum sagrado. Aqui já é um convite para o jejum, já que a igreja pede nesse dia. Jejum e abstinência é fundamentado nessas leituras. Então, o jejum é uma forma de nós nos penitenciarmos para a mudança de vida. É esse o significado do jejum e da abstinência. Não é você tirar algo por tirar, é tirar algo com um propósito de mudança de vida. Se não for esse o propósito do seu jejum, da sua penitência, não faça. Porque o propósito de um jejum, o propósito de uma penitência é a conversão, a mudança de vida. Se assim não for, não tem sentido praticar jejum, praticar penitência. E aí o texto vai dizer, perdoa, Senhor, o teu povo e não deixes que esta tua herança sofra infâmia. É um apelo de pedido de perdão para Deus. Viram que leitura belíssima que nós temos aí na primeira leitura da quarta-feira de cinzas? Mas depois elas não param por aqui a beleza das leituras. Aí vem o Salmo 50, 51. Que é o Salmo da misericórdia de Deus. É uma oração de pedido de perdão. E aí, neste Salmo,
nós vamos pedir que Deus tenha piedade de nós, que Deus tenha misericórdia de nós e que na imensidão do seu amor, uma imensidão que a gente não é capaz nem de ter noção, a sua dimensão, Ele vai nos purificar, Ele vai nos lavar por inteiro de todos os nossos pecados, vai apagar completamente a nossa culpa. Se nós tivermos essa postura de arrependimento, de conversão, Deus nos lava, Deus nos purifica, Deus perdoa a nossa culpa. Mas para isso nós precisamos reconhecer toda a nossa iniquidade, todos os nossos pecados, deixar os nossos pecados estampados na nossa frente para nós não esquecermos dele e nos arrependermos. Tudo aquilo que nós fizemos contra Deus e contra os nossos irmãos, nós devemos nos arrepender e assumir um propósito de mudança. É disso que fala o Salmo 50, 51. E o Salmo encerra com um pedido também para Deus criar em nós um coração que seja puro, para Ele dar de novo para nós um espírito decidido de não pecar mais, de não errar mais, e pedir encarecidamente que Deus não desvie de nós a sua face e nem retire de nós o seu Santo Espírito. Que nós caminhamos sempre no caminho de Deus. Viram? É um propósito que a gente assume com Deus ao recitar este salmo, que é o Salmo 50, 51. E depois nós temos a segunda leitura, que é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, e eu quero aqui destacar apenas uma ou duas frases dessa leitura. A primeira é quando Paulo pede para nós deixarmos nos reconciliar com Deus. Porque tem muita gente que não se deixa reconciliar com Deus. Ela até confessa, mas não acredita no perdão, continua achando que o seu pecado está ali presente, te torturando, não tem a plena confiança em Deus, ela não se deixa reconciliar com Deus. Mesmo Deus estando ali se apresentando para ela, como nós vimos na primeira leitura e no Salmo, a pessoa não se deixa reconciliar com Deus. Então, a segunda leitura vai enfatizar isso, deixai-vos reconciliar com Deus. E depois, quero destacar também dessa segunda leitura, quando Paulo vai dizer, esse é o momento favorável, esse é o dia da salvação, é o dia que Deus te deu, a oportunidade que Deus te deu para você se arrepender e mudar de vida. Então, quando você for à missa na quarta-feira de cinzas, pense nisso, esse pode ser o meu dia de salvação. Esse é o dia que Deus me concedeu para mudar de vida. Esse é o tempo favorável, eu não posso perder esse tempo. Eu não posso perder essa oportunidade, porque eu posso não ter outra oportunidade como essa na minha vida. Vá com essa consciência para a missa, com essa certeza de que fala Paulo na segunda leitura, e você com certeza vai conseguir começar um processo de conversão na sua vida, como pede a Quaresma. E para encerrar agora, algumas mensagens centrais do Evangelho. O Evangelho de Mateus, que nós temos para essa quarta-feira de cinzas, ele é muito enfático ao dizer para nós que nós não devemos praticar tais coisas como jejum, penitência, até mesmo a justiça, para ser visto pelos outros, pelas pessoas. Quem faz isso não passa de um fariseu. Nós devemos fazer essas mudanças de modo que Deus veja. Por isso, o tripé da reflexão desse evangelho é a esmola, o jejum e a oração. E esses três atos devem ser feitos na invisibilidade das pessoas, só para Deus. Por isso ele vai dizer no Evangelho, quando você der esmola, você vai dar esmola com essa mão, essa outra mão aqui não precisa saber que esta mão aqui está dando esmola. Ele está dizendo, as pessoas não precisam saber que você está dando esmola, que você está ajudando, que você está fazendo bem para os outros. Quem faz isso são aqueles que querem receber benefícios de outras pessoas, como, por exemplo, os políticos, quando vão fazer alguma coisa, dar alguma coisa para alguém, eles colocam uma faixa enorme dizendo que foram eles que deram, já receberam a recompensa deles. Quando nós fazemos isso,
nós também já recebemos a nossa recompensa aqui pelo reconhecimento dos outros. A gente não vai receber no céu, não. Agora, se ninguém viu que você ajudou os outros, Deus viu e você vai receber a recompensa de Deus. E não tem recompensa melhor que essa. A mesma coisa com a oração. Ninguém precisa ficar sabendo que você está rezando. Por isso, ao rezar, diz o texto, entre no seu quarto, feche a sua porta e ali, sem máscara, só você e Deus, faça a sua oração. Não precisa ficar rezando, gritando nas esquinas, nas praças, para todo mundo ver que você está rezando. A oração que chega a Deus, que toca o coração de Deus, é a oração silenciosa, aquela oração que ninguém vê. Então não faça propaganda da sua oração. Os fariseus faziam isso. Pessoas cristãs, pessoas de Deus, não estão preocupadas se os outros imaginam que elas rezam ou não. Se você está preocupado com o que os outros pensam de você, é sinal que você não está preocupado com o que Deus pensa de você. Porque quando a gente está preocupado com o que Deus pensa de nós, nós não vamos nos preocupar com aquilo que as pessoas pensam ou falam de nós, porque a nossa consciência está tranquila em relação a Deus. Então, em relação à oração, é a mesma coisa. E a mesma coisa com relação ao jejum. Quando você fizer jejum, diz o texto, lave o seu rosto, fique feliz. As pessoas não precisam saber que você está fazendo jejum. Você não vai chegar lá para sua vizinha e dizer, hoje eu não almocei, hoje eu não comi carne, e vai ficar com aquela cara triste para todo mundo perceber que você está jejuando, que você está fazendo penitência. Já perdeu o valor a sua penitência. Coitadinho, hoje ele ficou o dia inteiro sem comer porque está fazendo penitência. Tem sentido isso? Não tem. Se você fizer um jejum transformador interiormente para você, é aquele jejum que ninguém fica sabendo que você está jejuando. Esses são os 3 recados principais do Evangelho dessa quarta-feira de cinzas. Viram que beleza de leituras nós temos nessa quarta-feira de cinzas? Só não se converte quem não quiser, porque a partir de textos como esse, se você foi para a missa e voltou do mesmo jeito, sem nenhum propósito de mudança, olha, você é um caso perdido. Porque essas leituras são provocativas, elas nos fazem pensar, elas nos fazem mudar de vida. Não perca essa oportunidade. Quarta-feira de cinzas é um dia, é um tempo favorável para você mudar de vida. Não perca essa oportunidade. E também não esqueça, na Quaresma nós temos a campanha da fraternidade. E esse ano é o tema lá baseado na parábola do bom samaritano. Viu? Sentiu compaixão e cuidou dele. Participe dos grupos de reflexão da Quaresma. Pegue o seu texto ali na sua paróquia. Se você não tem nenhum grupo na sua rua, no seu bairro, no seu condomínio, convide a pessoa para fazer. São encontros belíssimos que ajudam na conversão. Os encontros da Quaresma com base aqui da campanha da fraternidade. Então é uma forma de nós vivermos a Quaresma, porque vão ser bastante provocativos os temas para a mudança de vida, para a conversão, para a solidariedade. Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço, a minha bênção, que você tenha uma santa Quaresma, que ela seja um tempo favorável de conversão na sua vida e que quando você chegar lá na Páscoa, você de fato ressuscite com Jesus por uma vida nova, porque você se converteu nessa Quaresma. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o nosso próximo vídeo.